Glórias a Deus. Que bom, né? Estamos aqui reunidas para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Na terça-feira, conversava com a Bispa Arlete e nós falávamos sobre o tempo. E agora, até orando, ela falou de novo sobre o tempo. Nós chegamos, glórias a Deus, no mês de agosto. Parece que foi ontem, né, que o ano começou. E já estamos no mês de agosto, caminhando para mais um final de ano. E o que dizer? Que até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Deus por tudo. E o Senhor nos deu um salmo de ações de graça nessa tarde, para que nós venhamos meditar antes de orarmos e louvarmos ao Senhor. É o Salmos de número 9, do versículo 1 ao 11. O Salmos diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destrói o ímpio, e para o todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Aleluias. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Glórias a Deus. E o 11 fala assim: Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Este Salmos é um salmos de louvor grato. Ele celebra os julgamentos justos do Senhor. Os Salmos 9 e 10, eles expressam confiança na vitória de Deus sobre o mal. Aleluias. Conhecer, como diz aqui no versículo 9, no versículo 10, que ele diz que em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. E conhecer significa ter um conhecimento pessoal e íntimo. Aqueles que possuem esse conhecimento e depositam sua confiança no Senhor, experimentam sua proteção em meio às tribulações. E o salmista nos incentiva a cantar louvores ao seu nome. É o que estaremos fazendo nessa tarde, depois de orarmos ao Senhor. Oremos, amados irmãos. Deus amado, Deus bendito, soberano Deus, te engrandecemos, Senhor, neste dia. Obrigado por mais esta linda oportunidade que o Senhor concede a nós, Senhor. Obrigado pela vida das suas filhas, dos teus filhos que aqui estão, Senhor, para te bendizer, te exaltar, te engrandecer, porque somente tu és digno de ser louvado e de ser adorado, Senhor. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em meio às tribulações, tu se faz presente, Senhor. Tu és sempre conosco. Sim, Pai amado, tu és sempre conosco. O Senhor nos socorre, Senhor. Sim, nos momentos de luta, de aflições. Sim, o Senhor está sempre, Senhor, pronto a socorrer o seu povo, a socorrer aquele que te teme
e que te busca, Senhor, de todo o coração. Te engrandecemos, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai amado. Usa mais uma vez, Senhor, com poder, sim, com soberania, a vida do nosso Bispo Gustavo, que estará trazendo para nós, Senhor, um recado, a sua palavra, Senhor, para que possamos, ó Deus, obedecê-la, Senhor, para que possamos nos alinhar cada dia mais, ó Deus, com a tua palavra e com o teu querer, para que os nossos planos, Jesus, aqueles planos do nosso coração, venha, Senhor, estar alinhado com a sua vontade e com o teu querer, Senhor. Obrigado, Jesus. Usa, Senhor, as suas filhas que estarão, Senhor, sim, ministrando louvores, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar nesta tarde aqui nas nossas vidas, nos nossos corações. Faça uma obra maravilhosa, Pai amado, através dos louvores, da palavra, de tudo que será ministrado neste lugar. Tudo para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Louvemos ao nosso Deus. Glória a Deus. Então, nesta tarde, o Senhor te convocou para estar aqui nessa tarde louvando o nome dEle. Amém? E como a diaconisa Mônica disse, o Senhor te chamou para louvar. E eu também separei aqui: louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos. Amém? Como é que você está nessa tarde? Vamos desprender seus braços assim, ó. Senhor, tira toda a tensão. Eu estou muito tensa, eu preciso relaxar. E saiba, irmãos, que o Senhor está nessa tarde, já se faz presente em nosso meio. Vai, mexe seus ombros aí. Senhor, eu estou muito tensa. Essa semana foi muito difícil, muita carga. Mas nessa tarde eu estou aqui para te louvar, Senhor. Engrandecer ao teu nome. E vamos louvar que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Porque você, irmã, renova-se nessa tarde no Senhor, porque Ele está aqui para te renovar. Amém? Levante as suas mãos, adora o Senhor. Se desprenda de tudo nessa tarde, porque o Senhor quer falar ao seu coração. Amém? Então vamos louvar. Em ti, Senhor, como águias voarão. Exercita, irmão, os braços, ó. Esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Acontece, multiplica as forças ao cansado, renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele. Torre forte é o nome do Senhor. Multiplica, multiplica. Multiplica as forças ao cansado, renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele. Torre forte é o nome do Senhor. De toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, Fonte eterna de alegria. te adoro, Deus. Exercitando agora com as palmas. Vamos lá, hoje é dia de exercitar. Glória a Deus. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Por quê? Multiplica as forças ao cansado, renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele. Torre forte é o nome. Multiplica. Multiplica as forças ao cansado,
renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele. Torre forte é o nome do Senhor. Oh, te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. Declare: és meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, ó Deus. Oh. Aproveite e adora ao Senhor. Ele quer te ouvir nessa tarde. Dá um glória aí, um aleluia. Se renda ao Senhor nessa tarde. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Isso aí, louve ao Senhor. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar riquezas. Como num deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai. Então adore ao Senhor. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. Glória a Deus. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Isso aí, declare. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei
Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar, declare, irmãs, que no deserto tu estás. O Senhor quer te ouvir nessa tarde, declare a Ele. Eu não vou me lançar Só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer. Troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Adore! Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto chegou ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto já chegou ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor cuida de você. Seja a circunstância que for, Ele cuida de você. Aleluia. Adore ao Senhor. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto já chegou ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Coloque a mão no seu coração e declare: o Senhor está cuidando de mim. Declare com fé: o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Ele cuida de você, amém? Glória a Deus! És fiel, Senhor. Louvado é o teu nome, Jesus. Cuida, Senhor, da tua igreja, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus.
Você trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. O tema que eu vou ministrar a você nesta tarde, é este: mulheres que fazem diferença. Porque mulher é mulher. Agora, precisa fazer diferença. Você já reparou? Não sei se você, irmã, já reparou que não tem um versículo da Bíblia que diz assim: o homem sábio edifica, mas a mulher tola destrói. Você já reparou que não tem esse versículo na Bíblia? Mas tem da mulher. Tem da mulher. Que a mulher sábia, do hebraico é shail, sábia, inteligente, poderosa, mansa, ajudadora. Ela edifica. E a tola destrói. Podemos então fazer uma pesquisa de Enem aqui, ó. Quem é que sustenta a casa depois do Senhor? A mulher. Olha a responsabilidade que você tem. Não é o homem, é a mulher. Pastor, mas quem paga as contas? Não estou falando de pagar contas. Estou falando de sustentar a casa. Porque eu conheço muitas casas ricas, milionárias, que estão abaixo do subsolo. Vamos ler? Mateus 5, do 13 a 16 é o texto que dá. Livro de Mateus, capítulo 5. Eu quero convidar as mulheres para as quintas-feiras estar na nossa escola ministerial. Foi me pedido que nós falássemos sobre o livro de Mateus. Mas como eu já respondi a pergunta do diácono Heraldo que tinha me perguntado, respondi no dia mesmo, eu acho melhor a gente não estudar Mateus, eu acho melhor a gente estudar João. Porque a linguagem joanina é muito preciosa. A linguagem de João é muito poderosa. João era um homem extraordinário. João, o filho do trovão, João era um homem extraordinário. João, ele tinha sensibilidade de quem era Jesus. Um escriba pergunta assim a Jesus, o escriba: como é que eu devo fazer para cumprir os mandamentos? Lembra? E Jesus responde. Como é que ele responde? Amarás ao teu Deus todas as coisas, tua força, tua alma. Lembra? E ao teu próximo como? Lembra disso? Quantos se lembram disso? Aí João, entre o ano 90 e o ano 100, já velho, há bastante tempo passado, ele fala assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vocês amem o seu irmão como Cristo vos amou. Então mudou. Porque se a gente amar o próximo como a gente mesmo, a gente vai amar com reservas. É verdade? A gente vai amar até onde dói. Porque na hora que doente para, opa, está doendo, para, está doendo, né? Mas se você amar como Jesus amou, você vai até a cruz. Entendeu, irmã? Quem entendeu aqui? Mateus capítulo de número 5, 13 a 16, diz assim, ó, é o Sermão do Monte. O que era o Sermão do Monte? Depois de ser tentado, aquela história toda que você conhece, Jesus vai pregar para o primeiro sermão dele às multidões. Ele atravessa o mar da Galileia, né? E ele vai ensinar hoje, ali onde Jesus ensinou, se ali realmente é o lugar onde ele ensinou, deve ser, existe um monumento, existe uma igreja católica grande, vazia, bonita, vazia.
Eu já estive lá. É bonita, mas é vazia. E foi ali que Jesus ensinou, sentado com as multidões, próximo ali ao mar da Galileia. E depois, no final dessa história, que não termina no 5, vai embora, até lá no finalzinho aqui, ó, ele multiplica pães e manda a galera embora farta. Mas no começo do sermão, ele começa assim no 13: vocês são o sal da terra. Vocês não serão o sal, vocês são. O crente tem que entender a dualidade. Ou é luz, ou é trevas. Ou são trevas. Por isso que eu gosto da linguagem de João, porque João entendeu que Jesus era luz. João era tão meticuloso, irmãs. João era tão meticuloso, que foi o único que disse que quando Judas veio encontrar com Jesus, veio com uma lanterna, veio com uma tocha. E você sabe que a linguagem da Bíblia não é uma linguagem qualquer. Você não pode ler a Bíblia achando que aquela fala está ali por qualquer coisa. Não, ela está ali porque ela tem um fundamento. Se tinha uma tocha é porque Judas era um cara que vivia onde? Em trevas. Então entenda, ele disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele perder o sabor, como é que você vai restaurá-lo? Acabou. Nada mais serve senão para ser lançado fora e ser pisado por homens. Aí depois ele diz: vocês também são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como. Você olha para as comunidades chamadas favelas, do alto do morro, tudo iluminado. Não tem como você dizer que não tem gente lá. Você está vendo? Lá no alto tem gente. Ilumina. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma vela, uma candeia, para colocar debaixo do alqueire. Mas aonde? No velador. Então alumia a todos que se encontram na casa. Ele diz que somos sal e somos luz. Então ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Qual é o fundamento de ser sal e luz? Glorificar o Pai. Glorificar o Pai. Esse é o fundamento das mulheres que fazem a diferença. Oremos. Pai, eu quero te agradecer por essa tarde estar na tua casa e poder estar falando da tua palavra para mulheres Shail, mulheres de coragem, sábias, companheiras, debaixo de uma missão, vencedoras, mais que vencedoras, e que sabem, Pai, que no mundo elas poderiam até passar por aflições, mas elas têm bom ânimo. Elas venceram por causa do bom ânimo. E é isso que nós queremos falar agora, Pai. Que esse bom ânimo traz diferença na vida de uma mulher de Deus para aquela que não é de Deus. E a gente é conhecida como homens e mulheres de Deus, não pela carteira de membro, mas por ser sal e luz e iluminar a todos. O Senhor me use agora para falar para essas mulheres tão abençoadas e, por consequência, a todas as suas casas que elas representam. Eu oro no poder, eu oro no nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Obrigado, Edson. Neste texto, Jesus está falando de ser exemplo nesta terra. Nós, como crentes, como servos do Senhor e servas do Senhor, nós precisamos entender uma coisa, que cristianismo não é mais um ismo de tantos ismos. Aliás, uns meses atrás, eu via um cidadão falando numa rádio que, assim como o Buda criou o budismo, como Maomé criou o islamismo, Jesus criou o cristianismo. Jesus não criou nada disso. Jesus não criou planilha de regras. Já havia muita regra. Moisés já tinha dado 613 regras e não valia. Não adiantava, porque não mexia no interior da pessoa. Então Jesus vem e ele coloca cada pessoa sentadinha no lugar e ele começa a falar das bem-aventuranças, depois você lê em casa, né? As bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados humildes
os humildes, porque o reino dos céus são dos humildes. Então, às vezes, a gente quer viver no reino de Deus e a gente quer achar a porta do reino. Pastor, onde é que está a porta do reino? Na humildade. Bem-aventurados que choram. Pastor, mas eu preciso chorar. Não, mas se você chorar, saiba que você será consolado. E ele vem falando coisas importantes. Depois ele vem e ele fecha essa primeira parte do seu sermão dizendo que nós somos sal e luz. E eu quero falar para vocês, mulheres, que as mulheres que fazem diferença, elas têm alguns detalhes a mais. Existem alguns detalhes. Agora, não adianta você somente ouvir e tentar ponderar. Você tem que ouvir e compreender o fundamento de que cada mulher vivia, de que cada exemplo eu vou dar aqui para você entender, e você não precisa imitar. Eu tenho que fazer igualzinho. Não, você tem que imitar o projeto de Deus na vida daquelas mulheres que sobressaiu ao longo do tempo. Vou falar de mulheres aqui de quase 3.000 anos, mas que até hoje ecoa nos nossos corações como exemplo. As mulheres que fazem diferença, primeiramente, elas são sábias. E quando eu digo sábias, eu digo de uma sabedoria divina. Não estou te falando que ela precisa ter doutorado, mestrado, master degree. Não precisa ser isso, ela precisa ser sábia. Sabedoria, a Bíblia diz que todas podem ter, como todos podem. Tiago diz, se você quer sabedoria, é simples, se matricula na rede de faculdade, amém? Não, ele diz, quer sabedoria? Peça a Deus, que dá sem jogar na cara, sem lhes improperar, quer dizer, sem jogar na cara. Ele vai dar porque gosta disso, ele está feliz de saber que você quer aprender. E existe uma mulher que me chama muita atenção na Bíblia, o nome dela é Abigail, você conhece. E a história dela está lá em 1 Samuel, no capítulo 25. Eu não vou ler tudo, mas você conhece a história, se você não conhece, lê depois em casa, você precisa ler Bíblia, hein? Pastor, lá vem o senhor com essa história de ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. Chato quando eu falo de Bíblia, os irmãos ficam olhando assim, olhando. Tem que saber se situar onde é que a gente está. E no capítulo 25, versículo 3, diz que Nabal era o nome do marido dessa mulher, Nabal. O nome da mulher era Abigail, e esta era sensata e formosa. Ela era o quê? Sensata e bonita. Ela não era feia, ela era bonita. Você sabe que no mundo em que vivemos, a beleza parece que é inimiga da sensatez, né? Tinha um funk, há uns anos atrás, que dizia que a loura era o quê? Burra. Por que ela precisava ser burra só porque era loura? Se essa mulher fosse loura, não deveria, mas se fosse, ela era burra, não era sensata. Mas o marido dessa mulher que fazia uma diferença na vida dela, olha lá o marido dela, ele era o quê? Ele era duro e maligno no seu trato. Homem cruel, homem... Eu vou usar um termo bem hollywoodiano. Ele era um ogro. Lembra do Shrek? Fiona! Fiona! Era grotesco. Era o Shrek. Nabal era o Shrek. E ele era da casa de Caleb. Explica algumas coisas, né? Um cara que qualquer coisa puxava a arma. Era nervoso, cara. Caleb era assim, né? Brincou com ele e metia a mão na espada. E diz a Bíblia, no capítulo 25 ainda, agora lá na frente, no versículo 32, que Davi, aí entra a história de Davi, porque Davi cuidou da terra daquele homem indiretamente com seus homens, cuidou, não deixou ninguém entrar lá. E um dia Davi teve fome e falou assim, vamos lá falar com o seu Nabal, para ver se ele dá uma comida para nós, né? Porque a gente cuidou dele aqui, dos gados dele, de repente ele é um homem bom, vai reconhecer, vai dar. E o Nabal falou, vou dar nada. E Davi também nervoso, né? Davi nervoso, hein? Judá era nervoso demais, né? Judá era tão nervoso que todas as tribos foram lutar com a tribo de Judá, ficaram 3 meses lutando e não venceram. Olha aqui, que tribo vencedora. As tribos cismaram, os irmãos brigaram. Já viu o irmão brigando? Eram 11, brigou. Todo mundo brigou contra um e não venceram. 3 meses lutando e não venceu. Davi era mais sagaz do que esse desse da casa de Caleb. Davi disse a Abigail,
Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Por quê? Porque essa mulher, quando ela sabe que Davi fica irado e fala assim, vou matar todo mundo, homens, servos, a começar por aquele homem. Essa mulher vai e se apresenta na frente de Davi e diz assim, isso aqui é tua serva, não faz isso. Ele estava no mau dia, não estava legal, o time dele perdeu, o leão não restituiu o imposto dele, ele estava agitado, estava nervoso. E ela pede clemência por Nabal. E a Bíblia diz que Davi diz, bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizesse esse mal. Se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nem sequer um do sexo masculino. Olha, Davi ia fazer uma carnificina na casa desse homem. Então Davi recebeu da mão de Abigail que ela havia trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Bem vês que eu ouvi a tua petição, e a ela eu atendi. E diz no 41, então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu Senhor. Mulher simples, bonita, a Bíblia diz que ela era bonita, e no original, quando diz bonita, diz formosa mesmo, era bonita de chamar atenção. E eu acredito porque Davi, quando o marido dela morre, a primeira coisa que Davi faz, vai lá e toma como esposa. Mas o mais interessante é que essa mulher ela teve a sensibilidade de não causar uma guerra dentro de casa. Pegou aí? Ela podia criar uma guerra dentro de casa, mas ela não criou. Ela foi na frente e disse assim, já basta, ele já é um ogro por natureza, vai haver guerra, vai haver matança, ele é meu marido, vai morrer, minha família, então eu vou pensar aqui, os meus botões, não vou deixar isso acontecer. Então, primeira coisa, uma mulher que faz diferença, ela é uma mulher pacificadora e apaziguadora. Entendeu? Não ficar buscando. Tem uma fala que eu digo muito aqui na escola bíblica, aquela coisa da justiça. A gente não tem justiça, irmão. Bota isso na tua cabeça. Eu sei que é difícil de entrar na nossa cabeça. A gente não tem justiça. A nossa justiça é como um trapo de imundície. A nossa justiça não vale de nada. Nossa justiça é assim, eu quero justiça, justiça. Até o momento que fere o nosso calcanhar. Na hora que mexe com a gente não, abre mão de tudo, primeiro o meu. Por isso que existe aquele jargão, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Por que surgiu esse jargão? Do nada, não. Porque as pessoas são assim, não existe justiça. Então, entenda uma coisa, mulher. Seja apaziguadora entre marido, entre filhos. Existem essas coisas. E eu vou aqui dar um voto de louvor a Arlete nesse ponto aqui. A Arlete, quando eu chego em casa, depois que eu fico sabendo, Mariane, Marcelinho, Marcelinho, pai, Mariane, mas a Arlete já não chega, se ela fizer isso, ela acaba comigo. Às vezes eu chego tenso, né? Isso aqui balançando assim, de obra. Essa semana, então, foi uma semana chata. Se eu chegar em casa, briga de criança, gente, que daqui a pouco está resolvendo. Tem mulher que não pensa, o cara trabalhou o dia todo, o patrão xingou, brigou, perdeu o cartão do Rio Card, o cara chega em casa, só quer comer e dormir, o cara não quer ver ninguém. A mulher, você acaba com o marido. Você sabe, mulher, que o marido, o homem é diferente da mulher, não é só questão de genética e genitália, não. O homem é totalmente diferente da mulher, começar pelo hormônio que manda. Não é? Então, você tem que entender essas coisas. Tem mulher que quer que o marido seja igual a ela, não é. E tem homem também que quer que a mulher seja igual a ele. Só que como não tem homem aqui, o marido, tem homens aqui, né, mas é muito pouco, senão a gente se arrebenta. Só eu, ele e ele lá. Olha a covardia, irmão. Vamos abrir mão. Não, deixa só elas hoje, só elas. Senão a gente vai apanhar até dizer chega. Então, a mulher tem que entender essas coisas, de ter paciência, de ter cuidado para não
levantaram uma guerra em casa. Porque depois que levantaram a guerra, criada pela própria mulher, quem vai orar para pedir para apaziguar? Deus vai falar assim, mas foi você que criou. Você que criou. Tem que ter cuidado. Eu nunca vou me esquecer, minha mãe, ela tinha uma técnica. Meu pai não era crente, minha mãe queria ir para a igreja. E minha mãe se arrumava todo para ir para a igreja, meu pai também, né? Ele deixava ela se arrumar. Quando ela, vou para a igreja, Antônio. Não, hoje você não vai, não. Por que não avisou antes também? Uma coisa de nordestino, né? E aquela coisa do ímpio, né? Não conhecia Jesus ainda, então... Não vai, não. Aí minha mãe falava assim, então tá bom, Antônio, então vamos fazer o seguinte, vamos cultuar a Deus aqui em casa mesmo, nós aqui, eu, você. Não, pode ir. Ela ia cultuar mesmo, ela ia ficar dando uns glória alto no ouvido dele. Entendeu? Então Deus te dá a técnica, Deus te dá a sabedoria, mulher sábia. Olha aí. O nome dela, Abigail. Amém, irmãs? Não preciso falar muito não, vocês estão entendendo, né? Segundo, mulheres que fazem diferença, elas são mulheres voluntárias. Eu estava procurando uma mulher voluntária na Bíblia, achei várias, mas tem uma que me chamou muita atenção por um fato, que está lá em Atos 9, 36 a 42. Vou falar de uma gazela, porque o nome dela no original é Gazela, é Tabita, ou Tabita. Havia em Jope. Jope é o porto, lembra do porto do abençoado lá, do Jonas? Lembra? Hoje se chama Jafra. É bonito, irmão. Você olha lá de cima, a água do Mediterrâneo é toda azul, é bonito. É uma praia linda. Lá naquele lugar, tinha a casa da Tabita. E eu tive nessa casa aí, ó. Eu não sei se era verdade, mas é uma casa bem humildezinha, até hoje está lá. Dizem que era a casa dessa mulher, que traduzido quer dizer Dorcas, que é a mesma coisa, gazela. Era ela notável. Por quê? Ali não diz que ela era bonita, mas ela tinha o quê? Boas obras e fazia o quê? Esmolas. Ela era uma pessoa generosa. Ela era uma pessoa voluntária. Ela precisou de uma irmã, ela, eis-me aqui, o que precisa? Estou aí. E ajudava pessoas, dava esmolas. E diz o versículo de número 37, que aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer da doença. E olha que fato interessante, depois de lavar, você sabe que não era um enterro igual hoje, né? O enterro naquela época lavava, passava aromas, embalsamava, né? Embrulhava a pessoa em panos. Dizem que depois de lavar, puseram ela lá no cenáculo. E olha o que aconteceu. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava lá em Lida, enviaram 2 homens para fazer um pedido a ele. Não demores vir ter conosco, Pedro. E Pedro falou, deve ser alguma conferência, eu vou lá pregar, deve ser alguma coisa interessante. Quando Pedro chegou, atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E diz a história que todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Olha que coisa interessante. Elas vão fazer um pedido para Pedro. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se ao corpo, disse, Tabita, levanta-te. E a Bíblia diz que ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Meu Deus, que susto, hein? Você acredita, irmão? Quantos acreditam nisso aqui? Eu acredito. Eu só não sei se depois morreu umas meia dúzia, né, quando viram a Tabita. Meu Deus, Tabita morreu. Aí Pedro, vem cá ver Tabita. Ela está morta. Aí morreu também. Aí morreu umas 3. Agora Pedro vai ficar orando só para ressuscitar. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as que pediram, as viúvas, apresentou-a viva. Preste atenção o que faz uma mulher voluntariosa.
generosa. Ninguém via as esmolas dela, mas Jesus via. Jesus viu, irmão. E a Bíblia diz que aquela mulher teve uma gripe N1H1, foi isso? Não. Diz que ela teve uma doença, não diz o quê, mas que ela morreu. E as viúvas. Lembra que eu digo que tem orações que Deus ouve? Vovó, Deus ouve a oração de vovó, irmão. Sabia? Deus ouve a oração de mãe. Eu vou chutar aqui, isso é teologia minha, hein? Isso é heresia minha. Eu acho que Deus ouve mais oração de mulher do que de homem. Ah, vou falar sério. É sério. Eu acho que é porque a mulher coloca aquela coisa do sentimento na oração, né, irmão? A oração da mulher não sai daqui, ó, sai daqui de dentro. Tem mulher que vai orar. Tem situação assim, ó. Tem situação assim, ó. Homens e mulheres vão orar, já vi várias. Aí bota o varão para orar. E o homem vai, Senhor, meu Deus, aleluia. Começa a gritar. Aí passa o microfone, a mulher nem ora, ela só chora. Já viu isso? Tem como, né, irmão? Deus não atender, né? E de viúvas, então? Meu pai, a Bíblia diz que as viúvas fizeram um pedido. Pedro, socorre a gente precisa de Dorcas, mas ela morreu. Olha o que uma mulher voluntária faz, irmãos. Faz Deus ressuscitá-la. Você crê nisso? Você acredita nisso? Não, você acha que isso aqui é balela? Quem acredita aqui, irmã? Então você aprendeu duas coisas. Primeiro, com Abigail, que você pode quebrar uma guerra, um espírito de guerra, de confusão, de carnificina, de sangue, de destruição, de tristeza perpétua, porque ia morrer todos os homens da casa, não ia sobrar nada. Você sabe que para ter continuidade tem que ter homem e mulher. Se naquela casa tivesse só mulher, não tivesse homem, acabou. E aquela mulher destruiu o espírito da desgraça. Agora você vê uma voluntária chamada Dorcas ou Tabita, e por causa do seu voluntariado, de ajudar pessoas, eu vou fazer um vestido para aquela dona, eu vou fazer uma túnica para aquela senhora, eu vou dar uma esmola para aquele pobre. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e falou, essa mulher não pode morrer agora, não, tem que viver mais. Mulheres que fazem a diferença. Mulheres que fazem a diferença, elas são sábias, são voluntárias, mas elas também são mulheres comunicativas. Isso é fácil, pastor. Mulher fala mais do que homem. Não estou dizendo falar mais, estou dizendo comunicar, que é diferente de falar. Você pode falar muito e se comunicar pouco. Não é verdade? Você pode falar o básico, o essencial e ser entendida. Existe na Bíblia uma mulher, uma juíza. Lá no livro dos Juízes, capítulo 4, leia o livro dos Juízes, você vai aprender tanta coisa legal. Você vai aprender muita coisa boa no livro de Juízes. Você vai aprender que quando o povo buscava a Deus, Deus o abençoava. Aí na hora que o povo era abençoado, o povo fazia o quê? Era ingrato e virava as costas para o Senhor. Aí vinha o filisteu. Aí eles choravam a Deus, como Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, bondade, tudo aquilo que você sabe. Livrava dos filisteus. Aí o povo prosperava, o povo, quando começava a crescer, virava as costas de novo. Aí vinha agora os midianitas. Aí eles começavam a chorar, chorar, chorar. Não é assim? Não é assim a novela? É assim. Ai, Deus me abençoou. Cadê o irmão? Sumiu, porque Deus me abençoou. Poxa, estou com saudade do irmão. Ah, pastor, é porque eu nunca fiz, hoje eu tenho oportunidade de fazer, hoje eu não quero mais saber de ninguém, só que esqueceu que Deus abençoou por causa do contexto. Olha Juízes 4, 4 e 5, fala de Débora. Débora, ela era o quê, irmã? Primeiramente, ela era o quê? Você sabe o que é profetiza, né? Profetiza é o espírito de profeta. Profeta nada mais é aquele que fala de Deus ao povo. O sacerdote leva o povo a Deus. Anota aí, quem está anotando. O sacerdote, a sacerdotisa, leva o povo até Deus e o profeta traz Deus para o povo. Pegou aí?
O sacerdote, ele apresentava o povo a Deus. Deus, olha ali, o povo está em pecado, o que a gente faz? Vou matar um cordeiro por eles aqui, e salvava o povo. Esse era o sacerdote. E o profeta era o inverso, trazia a vontade de Deus para o povo. Essa mulher era profetisa. Ela profetizava, ela tinha um espírito da voz de Deus sobre ela. Ela falava coisas e acontecia. Olha, irmão, o que você está falando vai acontecer, irmão. Vou repetir aqui e vou olhar bem para vocês. Olha, irmãs, o que vocês estão falando vai acontecer, hein? Eita, teve irmão que nem falou, deve ter pensado assim, meu Deus, se Deus vai completar o que eu falei hoje, Jesus. Você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Porque você foi colocada num reino, mas não é num reino comum. O reino de Deus é um reino de sacerdotes e sacerdotisas que profetizam. Essa mulher é mulher... Olha o nome do marido dela. Nem vou ler, senão eu rio. Era o nome do marido dela? Lapidote. Eu não sei se esse Lapidote, porque na Bíblia não fala se era marido ou se era da cidade de Lapidote. Eu não sei, só sei que o lugar dessa mulher, eu preferia só chamá-la de Débora. Nada de Débora de Lapidote. Essa mulher, ela tinha uma responsabilidade diante de mais de 3 milhões de pessoas. Um dia eu vi uma matéria sobre a presidente da GM. É uma mulher, presidente da GM, da General Motors. Uma mulher. Sabe o que ela falou? Sabe o que essa mulher disse? Eu sou presidente lá na GM. Quando eu chego em casa, ele é meu presidente. Aí apontou para o marido dela. Aí o cara perguntou, mas a senhora tem a sua vida? Não, ela falou, não, eu tenho. Imagina, né? Presidente da GM. Deve ser uma dondoca. Mas... uma mulher digna, respeitada. Ela disse, tem coisas que eu preciso fazer, porque eu sou mulher dele. Então, olha só. Essa mulher, chamada Débora, ela tinha uma responsabilidade grandiosa, irmão, julgar Israel. E entre esse julgamento de Israel, havia crianças, havia mulheres e havia o quê? Homens e guerreiros. Havia gente de tudo que era tipo e gosto. Que uma coisa é uma mulher falar assim, criança, para de pular, para de correr. Outra coisa é Benaia, meu irmão. Outra coisa é Samar. Outra coisa é Jabezão. O cara com uma lança matou 1000. Esse homem vai apresentar essa mulher e falar assim, a senhora que é a dona juíza, homem todo musculoso, forte, grande, parecia comigo assim, todo... com a lança, pum, bateu. É a senhora que é a juíza? Eu não estou falando dele, estou falando de pessoas iguais a ele, que se apresentavam para ser causa de julgamento. Eu até rio, parecia comigo. Ela atendia debaixo de uma palmeira, chamada palmeira de Débora. Você precisa ter na tua casa uma palmeira, hein? Mas não é para plantar uma palmeira, estou falando que você tem que ter um lugar de julgamento diante de Deus e dos homens. Amém, igreja? Quantas irmãs entenderam o que eu falei aqui? Você tem que ter no teu quarto de oração. Eu vou dizer outros nomes, senão você vai criar uma palmeira. Pastor, eu plantei uma palmeira lá em casa, está arrebentando o piso todo. Está aí lá na rua, na casa da vizinha, a raiz, não é isso não. Eu estou te falando que você precisa ter um lugar e quando você chega ali, teus filhos falam assim, minha mãe está lá na palmeira. Glória. Teu marido fala assim, deixa ela lá que agora ela está julgando, cara. Não mexe com ela não. Agora ela está falando com Deus. Profetiza. E quando ela sai de lá, te prepara, até me arrepiei, e quando ela abrir a boca, vai acontecer o que ela vai falar, hein? As irmãs entenderam aqui, irmãs? Oh, quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Então você precisa entender aquilo ali. Entre uma cidade de Betel, que é a casa de Deus, e Ramá, era um lugar complexo, complicado, era um lugar de bênção e não tanta. Na região montanhosa de Efraim, os filhos de Israel subiam a ela em juízo, ia lá no alto do morro, atrás dela, porque ela tinha uma palmeira que ficava sentada. Você imagina essa mulher? Você consegue imaginar essa mulher? Quem consegue fechar os olhos e imaginar essa mulher? Você desenharia como essa mulher? Eu não vou compará-la fisicamente, se ela era forte, se ela era fraca, se ela era magra, se ela era... Eu não vou comparar nada. Eu só sei que essa mulher, quem olhava para ela, falava assim, quem é aquela pessoa que está sentada debaixo daquela palmeira? E alguém dizia assim, você não conhece?
O nome dela é Débora. Ah, rapaz. Quando ela abre a boca, Deus fala por ela. Amém, irmãs? Será que o céu vai dizer isso para você? Quantos o céu já está dizendo assim, ó, quando essa mulher abre a boca? Você pode levantar a sua mão direita aí? Encoragem. E dizer assim, Deus, quando eu abrir a boca, seja a voz profética na minha casa. Vai, fala no meu trabalho. Fala como Débora, vai. Isso, não fala com medo não. Porque você imagina uma mulher julgando com medo? Olha, seu Samar, deixa eu falar um negócio para o senhor. Eu sei que só tem uma espada aí, mas presta atenção que eu vou falar, hein? Não é assim não. Ela falava, Samar, assim diz o Senhor. Você vai dizer, meu marido, meus filhos, ouve a voz da sua mãe. Em nome de Jesus. Amém, amados? Mulheres que fazem a diferença são sábias, são voluntárias, são comunicativas. Mulheres que fazem a diferença são zelosas. Diga, zelosas. Em 2 Timóteo, Paulo fala no capítulo 1, versículo 1 a 5, assim, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo, eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, Timóteo. Estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, e pela recordação, Timóteo, que eu guardo da tua fé sem fingimento. Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Sabe o que é fé fingida? Quantos dizem amém? Amém. Ai, sabe nem o que está falando. Acontece muito isso dentro de igrejas. Amém, só para não ficar com vergonha da irmã do lado. Mas se você não entendeu, você tem que parar e falar assim, eu não estou entendendo. Afinal de contas, como Débora, você não pode falar qualquer coisa, você profetiza. E você, quando abrir a boca, vai acontecer. Então você não pode ter dúvida. Foi o que nós falamos quinta-feira. Timóteo tinha uma fé sem fingimento, mas interessante que essa fé, ela primeiramente habitou na avó, depois na mãe dele. Olha como é que há uma responsabilidade de todos nós aqui, de cuidarmos dos nossos filhos na demonstração do Senhor. Eu vou falar um negócio aqui muito chato, mas eu vou falar. Por causa de nós não entendermos certas coisas, principalmente isso aqui, de entendermos que mulheres de Deus, homens de Deus, são zelosos, mas estamos falando especificamente para mulheres, eu estou dando exemplo de mulheres, mulheres que não entenderam que elas são sábias, que elas são voluntárias, que elas são profetisas, são mulheres de comunicação de Deus, que elas são zelosas, muitos filhos não têm a fé como teve de Timóteo. A gente uma hora abriu mão, não tem problema, deixa para lá, isso não tem nada a ver, deixa para lá, são crianças, vai crescer. Depois que cresce, a Bíblia diz, não se desviará do caminho. Você sabe que isso acontece, né? As irmãs sabem que isso acontece? Um fenômeno? E quando fala de pai, é diferente de mãe. Vou te dar a visão do pai. A visão do pai é diferente da mãe. Nós estamos tratando aqui com adultos, não é? Estou tratando com adultos ou crianças, adolescentes? Mulheres? Fala aí, adultas ou adolescentes? Então, estamos tratando com adultos, eu posso falar como adultos. Porque a mãe é assim, ó, mexeu com meu filho até mato. Aonde está isso na Bíblia? Eu vi uma vez uma irmã falar assim, mexeu comigo, eu rodo a baiana. Ela fez, eu falei, para! Quem roda a baiana, você sabe quem é que roda, né? É uma pomba, que não fica quieta. Falei, não faça isso. Por que mexeu com meu filho? Eu tenho que analisar o que houve com meu filho. Fala aí. Eu me lembro de uma vez, meu filho Marcelo estudava no colégio, ele ia de bicicleta para a escola, e um dia alguém falou assim para mim, preciso falar um negócio com o senhor muito sério. Eu falei, pois não. Ele disse assim, teu filho estava vindo pela escola, ele desce pelo morro, e ele tem mania de descer com a bicicleta desembestado. E um dia eu estava passando de carro e eu vi ele passando e um carro quase pegou ele.
falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí eu falei, vou rodar agora. Eu falei, não vou rodar nada. Chamei ele e falei assim, você tem que ter cuidado. Se um carro pegar você, não, tem que ter Pedro para ressuscitar. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, mãe. Estou te falando de sinceridade com adultos. Porque senão a gente vai ficar aqui, igual o Paulo, com a igreja de Corinto, dando leitinho. A irmã não gosta de ouvir essas coisas, ninguém gosta. Amados, a gente está aqui para crescer. A gente tem que entender que a avó e a mãe de Timóteo, que gerou nele a fé que ele tinha. Qual é a fé que a gente está gerando nos nossos filhos? Tem filhos que a gente não pode falar nada, falar parece que o filho vai agredir. Eu não te contei a história da moça contando lá, na igreja, onde ela é pastora, que ela falou que tinha uma irmã da igreja pedindo oração pelo filho dela, que ela é agressiva, ela começou a orar, e ela falava, e aí, como é que está o filho? Piorando. E aí, como é que está o filho? Cada dia pior. E um dia ela falou, irmã, mas que criança, que filho é esse? Quantos anos ele tem? Ela falou assim, meu filho, ele é 12. Ela, 12? Eu pensei que ele tinha 30, 20 e pouco. Eu falei, não, 12. E o garoto fazia um escarcéu dentro de casa. Fato real, isso não é historinha, não, real. Ela falou assim, mas então eu não vou orar pelo teu filho, mas eu vou orar pela senhora, porque a senhora que não está sabendo lidar com a criança. 12 anos é uma criança. Então a Bíblia diz que a fé zelosa da avó e da mãe Eunice gerou em Timóteo, a avó Lloyd e mãe Eunice gerou o Timóteo que a gente conhece na Bíblia. Veja, hein? Poxa, por que Timóteo era um cara assim que Paulo chamava de filho, que amava tanto e colocou ele em Éfeso, no meio de feras? Ele acreditava que a fé daquele menino não era sem fingimento. E por que a fé de Timóteo não era fingida? Porque ele teve base. Agora você olha que coisa interessante, o pai dele era grego. Não era o pai dele que era grego? O pai de Timóteo? Era. O pai dele não era, entre aspas, vamos usar uma linguagem para você entender, não era nem crente o pai dele, mas as mães, a avó e a mãe eram. E não deixou o garoto pender para o outro lado. Ontem eu vi um videozinho, me mandaram num grupo de escola, de faculdade, botaram no grupo, botaram no grupo lá. Aí eu, curiosidade, abri, tinha um menininho bonitinho, pequenininho, tipo, e aí menininho, deixa eu te dar um abraço. Ele, não, você está nervoso, eu quero crescer. Aí a moça brincando com ele, por que você quer crescer? Eu quero você pequenininho, porque você pequenininho é tão bonitinho, o menininho é bonitinho. Aí o garotinho falou assim, eu quero crescer para ficar igual meu pai, ele bebe muita cerveja. Menininho, todo mundo rindo, né? Eu falei, o que está gerando na cabeça desse menino? Olha a fé que está gerando, a fé na Brahma. A fé na número 1. O menininho pequenininho já está pensando que eu quero crescer para quê? Para ficar igual meu pai, tomando todos. Olha, Jesus. Penúltima diferença que eu coloquei aqui. Não botei muita não, senão a gente fica aqui até amanhã. Eu estou com uma fome de comer aquele negocinho que está lá na cozinha. Também não sou fé fingida não, estou com fome, estou com fome. Acordei muito cedo hoje, almocei correndo e estou aí. Mas a gente vai orar hoje, tá? As irmãs estão com o papelzinho aí? Vamos orar. Penúltimo, mulheres que fazem a diferença são mulheres exemplo. Mulheres exemplares. Paulo fala isso ao outro filho dele na fé, Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5, ele diz, quantas mulheres idosas, se você já está como uma mulher idosa, terceira idade, semelhantemente que sejam o quê? Sérias. Sejam o quê? Sérias em seu proceder. Olha só que coisa que Paulo vai falar com Tito. Mulheres idosas têm que ser sérias. Pastor, mulher não pode rir? Não estou falando de risada, estou falando de seriedade. Não caluniadoras, não escravizadas ao vinho. Sejam mestras de quê? Do bem. Faz o bem até dizer chega. Não tem chega, continua fazendo bem. Mestras do bem, a fim de instruírem jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos. Acabou-se a cultura das mulheres que cuidavam das mais jovens na igreja.
Nas Assembleias de Deus tinha um nome. Como é que era o nome das mulheres que cuidavam dos jovens? Hã? Não, tinha um nome de mulheres que cuidavam de jovens. Tinha o líder do jovem. Conselheiras. Diga, conselheiras. Quando eu era jovem na Assembleia de Deus, quando eu fazia alguma coisa, tinha sempre um varão lá de chapéu, um diácono, ou uma irmã que vinha séria, seu coque bem amarradinho, falava assim: Gustavo, senta ali que eu quero conversar contigo. Acabou. Várias. Irmã Cici, irmã Leci, também, sogra do pastor Walter, Calice, olha, eu lembro delas todas, irmãos. Porque os jovens respeitavam os mais velhos. Olha aí, hein? Ninguém mandou vocês falar, eu estava quieto no meu canto, que eu estava para comer o salgadinho. Olha, porque o jovem respeitava, vai voltar de novo em Tito, vai voltar de novo em Timóteo. Por que os jovens respeitavam? Porque os pais faziam com que respeitassem os mais velhos. Não era assim? Respeita os mais velhos. É mentira ou é verdade? Exemplo. Eu gosto de trabalhar dentro de exemplo. Tá bom? Vamos lá. Na escola, quando eu aprontava, o diretor mandava chamar. Minha mãe ia lá e falava: pois não, seu Hélio, o que o Gustavo fez? Ele tacou pedra na cabeça do jacaré, que tinha jacarezinho lá na escola. Já ia ficar atacando champinha de Coca-Cola. Minha mãe falou assim: pode deixar que eu vou resolver com ele em casa. Minha mãe tinha uma vara que ela levava no culto de consagração. A irmã que dirigia, ungia ela todinha com óleo da alegria. E minha mãe não titubeava. Hoje é assim: vou processar a escola. Pronto. Resolveu? A resposta que vocês querem ouvir é essa. Vou processar a escola. Vou processar a escola. Então, amados, as mulheres eram conselheiras. Mulher idosa, volta o versículo: não caluniadora, não escravizada a muito vinho, mas mestre do bem, a fim de instruírem jovens recém-casados a amar os maridos e seus filhos, serem sensatas, que mais? Boas donas de casa. Agora eu vou te perguntar: daqui a 10 anos teremos mulheres boas donas de casa? Pergunta de Enem. Daqui a 10 anos teremos? O pastor hoje vai aconselhar o casal, eu aconselho assim: teu marido ganha quanto? Ele ganha bem. Eu falei: que bom, menos um problema, Jesus. Porque as garotas não querem fazer comida. Não querem. Os homens também têm os lados errados deles aí, mas estamos falando hoje no culto de mulheres. No dia que for no culto dos homens, eu arrebento os homens aqui. Então, olha aqui. Boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos. Meu Deus, sujeita ao marido. Essa palavra é um palavrão, né, irmão? Te ler isso aqui é um negócio. Aí vem o pastor falar, não podia pular esse versículo? Está lá, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu vou te falar um negócio aqui sério. Vou te falar porque sou casado. Então eu posso falar porque sei o que estou falando. Não estou chutando, não. Eu duvido que se eu fosse fazer alguma coisa errada, que fosse destrambelhar alguma coisa, que a Arlete só olhasse para mim e falasse assim: não acredito que você vai fazer isso. Acabou. Só vergonha dali eu já não faria mais. Não faria. Não faria. Por isso que tem aquela palavra sujeitas ao marido. Dá a impressão que a mulher é subserviente do marido. Não é subserviente. Até porque a palavra submissão, você vai ler no próximo, que é o último, é estar na mesma missão. Então a mulher, ela tem um poder de, quando ela é séria, volta o versículo anterior. O outro. Séria.
em seu proceder. Por exemplo, um dia, conversando com alguém disse assim: ah, o fulano gritou com a mulher dele. Eu falei: ele gritou? Gritou? Aí alguém falou assim: o maluco gritou. A mulher dele só olhou para ele e disse assim: você está bem? Aí ele falou: me desculpa. Ela disse: nunca gritei contigo. Não te dou autorização para ser comigo. E ele... porque ela é uma mulher séria. Agora, se a mulher grita com o marido, meu irmão, aí ele vai falar assim: mas você é a primeira a gritar. Então, amadas, é fácil viver bem. Eu não sei para que criaram a delegacia, a Lei Maria da Penha. É porque cada macaco é no seu galho. Desculpa aqui a palavra bem pejorativa, mas cada um no seu quadrado. Não pode haver grosseria, não pode haver violência. Não pode haver violência. Não pode. Eu aqui na igreja sou chato com isso. Quando eu sei que alguém está brigando, marido e mulher, eu falo: vem cá, por que está brigando?